Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra e depois nós vamos orar mais. Vamos orar mais. Vamos orar para que Deus faça um grande milagre na sua vida, alcançando a sua geração, salvando cada um da sua geração. Esse é o projeto de Deus, salvar famílias inteiras, e não apenas um ou outro membro da família. A Bíblia diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não é apenas a primeira ou a segunda geração, todas as suas gerações serão chamadas geração bendita, povo bendito, abençoado do Senhor. Então hoje eu quero pregar aqui e depois nós vamos orar para que a bênção da salvação alcance toda a sua casa. Você ainda, no caso das mulheres, que ainda não tem filhos, mas vai ter, desde já nós já vamos abençoar a sua geração, para que você possa experimentar o milagre da restauração de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Nós vamos embasar a nossa reflexão nesses dois versículos do capítulo 17 de Jeremias. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus por essa palavra. O tema da mensagem de hoje é: cuidado, o seu coração pode te enganar. Cuidado, o seu coração pode te enganar. O contexto desses dois versículos fala que a nação de Judá estava vivendo em pecado diante do Senhor, mas ela estava se auto-enganando, achando que tudo ficaria bem, que tudo passaria em branco diante do Senhor, e que no final todos sairiam ilesos daquela situação. Mas a nação de Israel estava comprometida diante de Deus. Mas no seu coração, o povo dizia: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. No final, ninguém vai sair ferido. A nossa situação vai ser mudada. Nós temos argumentos, nós temos aqui inteligência para poder administrar essas situações difíceis. Nós vamos conseguir sair, deixar essa servidão, vamos sair da escravidão, vai dar tudo certo, porque nós estamos bem, nós somos a nação do Senhor, nós somos a nação e o povo de Deus, vai dar tudo bem, porque Deus sempre lutou por nós, Deus sempre foi em nosso favor, em nosso socorro, e mais uma vez Deus fará isso. Só que a nação, os judeus, Judá, estavam vivendo no engano do seu coração. Eles precisavam mudar de vida, precisavam repensar os seus caminhos, para que Deus mudasse a sua história, para que Deus mudasse a sua realidade. Então, nesses dois versículos, o profeta escreve da parte de Deus, dizendo: enganoso
é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui é Deus falando com o povo. Falando, olha, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem é que pode entender o seu coração? O coração, ele pode nos enganar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Mas não engana Deus. Então a pergunta, quem o conhecerá? Quem o desvendará? Quem o manifestará? Quem vai mostrar o que existe no profundo de cada coração? A resposta vem, eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo, ou seja, eu desvendo os pensamentos, eu esclareço todas as coisas e faço isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus é justo, Deus é fiel e Deus faz exatamente aquilo que nós precisamos. Judá estava passando por um momento de disciplina para poder abandonar a idolatria. Estavam sendo enganados pelos seus sentimentos, dizendo-se povo de Deus, mas vivendo no pecado, vivendo uma vida que desagradava a Deus, e no entanto estavam dizendo, vai ficar tudo bem. Mas Deus disse, eu conheço o coração de vocês. Eu conheço os pensamentos de vocês. Eu conheço as intenções de vocês. E eu esquadrinho o coração. E eu coloco a descoberto cada pensamento, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E continua o profeta dizendo que aquele povo precisava acordar para poder entrar de posse da bênção do Senhor. Porque aqui nós vemos, no versículo 5, o profeta dizendo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está percebendo aqui que Deus está apresentando uma realidade, mas as pessoas estavam afirmando outra. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus está dizendo, essa pessoa não pode ser abençoada. Ela está confiando nos seus próprios recursos, ela está confiando na sua própria justiça, na força do seu braço, nos seus argumentos. Então essa pessoa será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Não vai perceber quando o bem chegar, quando a bênção chegar, porque estará ali totalmente engodado, seduzido, enganado pelo seu próprio coração. Deus enviaria a bênção, mas o povo não perceberia a bênção, porque estava enganado no seu coração. E o versículo 7 diz, bendito ou abençoado o homem ou a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Duas situações que Deus apresenta aqui. Uma de derrota para o pecador, que não quer se arrepender, que não quer mudar de vida, que não quer esperar em Deus. E outra para aquele que será abençoado, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Enquanto o que não confia será como arbusto solitário no deserto. O que confia é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Essa é a realidade entre pecador e pessoa arrependida. Entre aquele que quer abandonar o pecado, confiar em Deus, depender de Deus, e aquele que não quer depender de Deus, que quer depender de si mesmo, que tem os seus próprios argumentos, que confia na sua própria inteligência. A Bíblia diz que essa pessoa que não confia em Deus para resolver os seus problemas é como um arbusto solitário no deserto. Olha que coisa tremenda essa figura de linguagem. Quem anda sem Deus, quem não entrega a sua vida ao Senhor, é como um arbusto solitário no deserto. Não tem uma situação mais dolorosa do que essa. Um arbusto solitário no deserto. Não tem chuva, não tem água, não tem frescor. A sequidão toma conta. Assim é o homem, a mulher, a pessoa que não confia em Deus, que não depende de Deus, que não entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Mas em contrapartida, o Senhor diz: bendito, bem abençoado é o homem, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele está dizendo aqui que o justo, que o homem que confia no Senhor pode estar passando por dificuldade, pode estar também atravessando grandes lutas, pode estar vivenciando, experienciando crises na sua vida. Mas a Bíblia diz que esse homem é bendito, porque confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele não depende do seu próprio braço, não depende da sua própria força, não depende da sua própria inteligência, não depende dos seus próprios argumentos. Ele não se deixa enganar pelos pensamentos ou pelos sentimentos do seu coração. Ele sabe, só em Deus existe esperança. Só em Deus existe força. Só em Deus existe o escape. Então, bendito o homem, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não temos outra esperança, Senhor. Não temos outro socorro. Os nossos olhos estão postos em Ti. De Ti vem o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa proteção. De Ti vem, ó Deus, a nossa vitória. E continua dizendo: este homem, esta pessoa, é como árvore plantada junto às águas. Olha a diferença. Enquanto um está no deserto, solitário, o que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas. Tem frescor, tem vida, tem abundância de vida, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Olha o que acontece com quem não se deixa enganar pelo seu coração. Quem aceita a correção de Deus. A Bíblia diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces todos os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, a conhece toda. É Deus quem sonda. É Deus quem vai lá no profundo do nosso ser e diz: eu conheço os teus próprios pensamentos.
conheço os teus sentimentos, conheço as tuas dores, vejo, reconheço as tuas lágrimas, sei o quanto você está passando por dificuldade, eu conheço as tuas dores, eu te conheço melhor do que você mesmo, diz o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida, guiar os nossos caminhos, a Bíblia diz que nós somos como árvore, não como um arbusto, rasteiro, ressecado, somos como árvore frondosa, de uma grande copa, que dá muito fruto, árvore plantada junto às águas. Essas águas na Bíblia simbolizam a bênção de Deus, simbolizam a presença de Deus, simbolizam o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é apresentado no Novo Testamento como fonte que jorra para a eternidade, jorra de dentro de nós. Então aqui está dizendo: o homem que confia no Senhor, que descansa no Senhor, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando vem o calor, ou quando vem a crise, quando vem o mal, quando vem a doença, quando vem a sequidão, quando vem a crise, quando vem a pandemia, quando vem o desemprego, quando a doença bate à nossa porta, quando a crise chega no nosso casamento. A Bíblia diz que esse homem, por estar plantado junto a águas vivas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ele não tem medo, ele não receia quando vem o calor, quando vem a provação, mas a sua folha fica verde. Folha fala de vitalidade, fala da exuberância da vida da árvore. Uma árvore, quando perde as suas folhas por algumas questões, ela deixa de ter a beleza que lhe é natural. Já percebeu que em todo inverno as árvores perdem as folhas? Alguém diz: morreu. Não, ela não morreu. Ela está se resguardando para passar a época de secura. Ela está guardando reservas para que na primavera ela volte com toda a exuberância, ela possa brotar, florir e tornar-se tão bela para cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Tem um momento em que as nossas folhas caem, queridos, mas não é para a nossa destruição. O tempo da crise, o tempo da dor, o tempo do choro, o tempo da lágrima, ele nos alcança a todos indistintamente, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. O inverno vai passar, a primavera vai chegar, e a Bíblia diz que o homem que anda com Deus, que descansa em Deus, que tem as suas raízes voltadas para o ribeiro, que não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Sabia que tem árvore que não seca? Tem árvore que não cai as folhas. Tem árvore que não se ressente do ano da sequidão. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas e alcança a água que está lá embaixo. Enquanto muitas secam por falta de água, de hidratação, algumas árvores são tão abençoadas que têm raízes profundas, que extrai lá do fundo os nutrientes
e a água tão necessária. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é um arbusto no deserto, é uma árvore plantada junto às águas, é uma árvore que ela tem muita folha e ela dá muito fruto, ainda que no tempo da sequidão, ainda que no tempo da provação, a beleza, a glória de Deus é estampada na sua criação. E a gente olha, por exemplo, para aquela árvore que ela tem amarelo, roxo, qual que chama aquela árvore, gente? Ipê. Olha para o ipê. De repente as suas folhas caem todas, mas ele floresce. Ele encanta, ele enche os nossos olhos. Sabe por quê? Essa é a natureza daquela árvore. É florescer depois de passar por um estágio de perder as suas folhas. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz, prosperará. Tempo de crise é tempo de um autoconhecimento. No tempo da crise você se conhece melhor. Você sabe de que material você é feito. Quando você enfrenta provações, você sabe se você está cheio ou não do Espírito Santo. Quando a crise bate à sua porta, você descobre o quão fundamentado você está em Deus e na palavra de Deus. Quando você se depara com um problema, com muralhas, com dificuldades, com montanhas, que você olha e diz assim, é intransponível. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor nos leva sobre asas de águias. E Ele nos leva e nós vamos ultrapassar, vamos subir com asas como de águias. Vamos caminhar e não cansaremos. Vamos correr e não nos fatigaremos, porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E nós não vamos deixar que o nosso coração nos engane, dizendo vai ficar tudo bem do seu jeito. Não, vai ficar tudo bem do jeito do Senhor. Vai ficar tudo bem no momento em que eu colocar a minha esperança em Deus e descansar nele e não ficar dando ouvidos aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. Naturalmente, quando nós estamos atravessando o vale escuro, Salmo 23 fala que o vale da sombra da morte, que é um vale escuro, tenebroso, a nossa tendência é dizer, como disse o profeta lá no Salmo, lá no seu livro de capítulo 37, quando ele olha para um grande vale e vê ossos humanos, caveiras, ossos humanos espalhados, enchendo o vale. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem reviver? Ele disse, Senhor, Tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Diga ossos secos, o espírito de vida virá sobre vocês, e vocês se levantarão como um poderoso exército, e servirão ao Deus Todo-Poderoso. O profeta disse, Senhor, esse povo está dizendo, os nossos ossos já se ressecaram, não há vigor, não há força em nós. Eles estavam olhando para a circunstância com olhos humanos, mas Deus disse para o profeta, profetiza, declara vida, peça que o Espírito venha sobre esse vale de ossos secos. E o profeta disse, ó Espírito de vida, vem sobre esse vale de ossos secos. O Espírito Santo veio. E de repente os ossos começaram a se movimentar.
Estava tudo misturado, tudo bagunçado, era um caos. Representava o estado emocional da nação de Israel. Uma bagunça só. Gente desanimada por todo canto. Mas o Espírito veio naquela visão e os ossos foram saindo, procurando cada um seu encaixe. E formou-se o esqueleto humano completo. Deus disse para o profeta: a obra ainda não está terminada. Profetiza carne, profetiza músculo, profetiza tendões, profetiza veia, profetiza carne sobre esses esqueletos. E o profeta assim o fez. O Espírito veio e de repente aqueles esqueletos começaram a ser cobertos por tendões, pelos nervos, pela carne, pela pele, e de repente havia um grande exército de pessoas ali prostradas, mas o Senhor continuou dizendo: ainda não está feita a obra. Diga para o Espírito de vida: entra nesses corpos e dá-lhes vida, vida nova. O Espírito Santo veio e entrou naqueles corpos. E sabe o que a Bíblia diz? Depois você pode ler Ezequiel 37. Levantou-se dali um grande e poderoso exército. Onde havia apenas ossos, caos, tristeza, desânimo. Quando o Espírito veio, levantou-se dali, daquele mesmo monte de ossos, um grande e poderoso exército, valentes de Deus Todo-Poderoso. Sabia que você é um valente de Deus? É uma valente de Deus? Você pode estar passando por dificuldades, mas o Espírito de Deus nesta noite vai te envolver, vai te revestir, e você se levantará. Você vai se aprumar, e você vai dizer: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Acreditam nisso? Amém? Então não deixe o seu coração te enganar. O seu coração, ele olha para a circunstância e ele só vê o que está aparente. Mas Deus conhece além daquilo que a nossa retina consegue ver. Esse nosso Deus é um Deus de milagres. Esse nosso Deus é um Deus que refaz todas as coisas. Ele não vai te deixar ser um arbusto ressecado no deserto, vivendo uma vida solitária. Mas Ele vai te plantar junto à corrente de águas, onde você vai superar o tempo da sequidão, da crise, do problema. A sua folha vai ficar verde, vai ficar lindo, maravilhoso, e você dará fruto. O fruto para a glória de Deus, que é o louvor, que é a glória, que é a graça que você verbaliza. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Você vai dizer: obrigado, Senhor. Eu achei que estava tudo perdido, mas o Senhor enviou a tua palavra e me sarou. Amém, queridos? Não deixe o seu coração te enganar. Não viva no engano do seu coração. Não viva achando que o que o seu coração está dizendo é a verdade. Não, a verdade é aquilo que está escrito na palavra. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quer receber o milagre nessa noite? Amém? Fique de pé, por favor. Deus de aliança. Conhece essa canção? Nós vamos cantar essa canção. Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. Deus é fiel. Deus te conhece melhor do que você. Ele sabe o problema que você está passando. Mas Deus é um Deus de palavras, de promessas.
Ele cumpre todas as suas promessas. E agora nós vamos orar para que o milagre de Deus, a restauração de Deus, venha sobre a sua vida, a sua família, venha sobre a sua geração. Deus vai salvar a sua geração. Deus vai libertar a sua geração das garras do pecado. Satanás não vai prevalecer. A igreja é invencível. E a sua oração será ouvida. E Deus vai te surpreender. Na cruz do Calvário, Jesus levou a sua dor, a sua angústia, suas preocupações, seus medos. Ele levou lá e deixou lá, vencido. O seu sacrifício consumou, resolveu, pagou a dívida. E ao ressuscitar, Ele disse: agora você vai viver a minha vida, vai viver na minha graça, vai viver no meu poder. Eu vou te dar o meu Espírito para você viver em novidade de vida. Amém? Levante as suas mãos. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome todo dia, todo tempo. Nós acreditamos na tua palavra, Senhor, e não no nosso próprio coração. O nosso coração nos engana, o nosso coração nos ilude, o nosso coração não fala o que a tua palavra diz. Os nossos sentimentos nos traem, mas nós estamos crendo na tua palavra. Nós não somos um arbusto solitário no deserto. Somos uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos, vamos prosperar. Que a tua bênção venha sobre o teu povo nessa noite, trazendo descanso, trazendo libertação, trazendo perdão, trazendo alegria, trazendo paz. Abre o nosso entendimento, para que nós aprendamos a descansar em Ti, Senhor, a despeito do que está acontecendo ao nosso derredor. O Senhor está conosco todos os dias, o dia todo. Então, em Cristo, nós declaramos que podemos suportar, podemos prevalecer contra todas as adversidades da vida. E eu te peço, meu Deus, que nesta noite o Senhor traga cura, restauração, livramento para o teu povo. Renova a fé salvadora no coração do teu povo. Vai, ó Deus, até o nosso vale de ossos secos e restaura, traz vida nova, traz um novo frescor, dá-nos uma nova unção. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, agradecidos por tudo que o Senhor vai fazer, que vai além do que nós pedimos e pensamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos?